paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Nós somos a instituição Assembleia de Deus, Ministério Profético Efatá. É uma instituição registrada, né? Esse é o nosso nome governamental, vamos dizer assim, né? Onde o governo nos identifica com esse nome. Claro que eles usam também um nome que é chamado IE Number, né? Em inglês. É tipo um Social Security, né? Um número de identidade da igreja. Queridos, o que é que nós cremos, né? Nós professamos, né, e ensinamos que existe hierarquia no céu e na terra, e claro, não é diferente também na igreja, né? Assim como há hierarquia no céu e na terra, né, também existe dentro da igreja. Todos nós estamos sob autoridade. Sob quer dizer debaixo de autoridade. Todos nós prestamos conta para alguém, né, a uma autoridade. O próprio Jesus, ele disse no livro de João, capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a forma de governo da igreja, ela é bíblica, né, e define quem exerce a autoridade no que diz respeito ao serviço do culto, né? Culto fala de coletividade, todos os irmãos unidos, né? E as questões doutrinárias e administrativas. Nossa instituição, né? A estrutura da igreja constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Os diáconos e cooperadores, né, são identificados também como auxiliares ou trabalhadores. Isso depende da região que você esteja, né? Então o termo obreiro, quando alguém fala assim, fala lá com um obreiro, né, ele é genérico, tá bom? É usado praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Nosso modelo, esse modelo de governo da igreja, ele tem, claro, base nas escrituras sagradas. Só para deixar bem claro aqui. Vamos falar sobre a organização. A igreja é um organismo vivo, né, que gera vidas. Considerando que é lógico, a igreja é de natureza espiritual e ao mesmo tempo, né, é uma organização. As primeiras comunidades cristãs possuíam estruturas, né, ou estrutura organizacional, né? Palavra difícil, ainda que bastante rude. Vocês lembram do passado? Era bem organizado, porém era muito rude, né? Há inúmeras evidências disso no Novo Testamento. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes e também se reuniam para adoração coletiva. Os apóstolos separaram 7 homens para o diaconato. Paulo e Barnabé, juntamente com a igreja, constituíram anciãos. Está em Atos 14, verso 23, né? Fala assim, e havendo-lhe por comum consentimento eleito anciões em cada igreja. O apóstolo Paulo deixou Tito em Creta para estabelecer presbíteros da cidade, de cidade em cidade, né? Além de organizar as igrejas. Havia anciões também na igreja de Éfeso, né? Na igreja de Mileto. Mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Atos capítulo 20, versículo 17. E ainda bispos e diáconos em Filipos, né? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Está lá em Filipenses capítulo 1.
versículo 1. Havia também o que hoje nós chamamos de comissão ética, né, para tratar da disciplina eclesiástica. Chama-se também de diretoria, né, que é o que a gente mais usa o termo ultimamente, né? Então esse grupo é designado para cuidar das finanças e também para levantar recursos financeiros para a obra. Então, assim, é um grupo que se reúne para resolver os problemas da igreja, para tomar decisões, né? Isso é muito importante, essa organização dentro desse organismo chamado Igreja do Senhor. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o ministério da igreja. O ministério é um termo, né, que abrange muito grande, muitas coisas na Bíblia, mas o contexto bíblico, né, diz a respeito ao desempenho de um serviço religioso especial, como do sacerdote, profeta e apóstolo, né, o ministério sacerdotal, profético e apostólico. Então a igreja, como corpo de Cristo, em sua, né, a sua tarefa mesmo de cumprir a missão, né, que foi dada para a igreja, foi confiada por Jesus, né, reconhece que o Espírito Santo de Deus, ele levanta e capacita com dons ministeriais pessoas de diversos ministérios da igreja, né? Porque imagine se todo mundo fosse profeta, todo mundo fosse sacerdote ou apóstolo, né? Então há diversidade de ministérios, mas como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, mas o Senhor é o mesmo, é o Deus de todos, né? Então o Senhor Jesus prepara e capacita os seus escolhidos para a obra do ministério, para a edificação de quem? Da igreja, que é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 12. Todos os que cooperam na igreja são servos. Ninguém pode achar que é melhor do que o outro. Todos nós, com o ministério que Deus capacitou cada um, usa em prol da obra de Deus. Nada de, né, particularidade. Então nós temos que servir e cooperar na igreja, porque somos servos, claro, cujo propósito, né, é servir a Deus e a igreja para o aperfeiçoamento e edificação dos santos da igreja de Deus. Pastores e evangelistas, esses são geralmente identificados como ministro do evangelho, né? As convenções, as igrejas são reconhecidos como ministro do evangelho. Pastor é alguém consagrado para exercer a função de apacentador do rebanho de Deus. Apacentar é o mesmo que alimentar, né, com a palavra, cuidar, proteger o rebanho. Então, são ordenadas para esse ministério pessoas com reconhecido chamado de Deus e, claro, né, verdadeira capacitação bíblica, sendo comprovada publicamente uma vida de dedicação e compromisso com a obra de Deus. Tudo aquilo que foge disso, irmão, não é pastor, não é evangelista. Está no cargo, porém não é. A diferença, você ter um título e ser. Tem muita gente que age desse jeito. Tem o título, porém não é. Então, entendemos e cremos assim que o pastor é o anjo da igreja. Como diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Né? O pastor é o anjo da igreja, né? Quem o Senhor Jesus delegou a autoridade espiritual. Está na mão dele, né, a autoridade espiritual sobre a igreja. É claro que ainda que seja comum, né, haver muitos pastores numa mesma igreja, apenas um deles é o que preside. Vocês já conhecem. Pastores e evangelistas são indicados por ministérios locais, em convenções, e são ordenados perante a igreja, que todos já conhecem. Então, o pastor presidente é geralmente indicado
por seu antecessor, ou aquele que iniciou a obra, né, e deu início mais uma instituição, como foi o nosso caso, né? Mas há também eleição por aclamação ou por voto secreto. Isso foi feito aqui no nosso ministério, na questão da diretoria, todos sabem. Tudo depende das normas, né, estatutárias de cada igreja. Tem igreja que eles procuram formar a sua diretoria de outras formas. Alguém indica, porém, outros fazem por votação, né? Tudo depende das normas, do estatuto de cada igreja. Pois, né, sua autoridade espiritual, ela é administrativa, ela é interna, tá bom? O papel das convenções, né, promover a moderação, a paz, a harmonia, a união, e o intercâmbio, né, aquela comunicação entre as igrejas, bem como zelar pela observância da doutrina bíblica e incentivar os pastores na pregação do evangelho. Não só incentivar, mas também dar ferramentas, ensinos e preparação para obreiros. Isso é muito importante. Os pastores auxiliares e os evangelistas cooperam com o pastor presidente, né, nas igrejas, nas congregações ou até mesmo na sede, auxiliando nos trabalhos gerais, né, em todas as áreas. Então, os evangelistas são homens separados para o exercício de um importante ministério na área do crescimento da igreja, né, como pregadores de boas novas, como evangelista. A palavra mesmo já fala evangelista, aquele que prega o evangelho, aquele que auxilia o pastor no seu trabalho, está sempre junto e prezando pela pregação do evangelho e proteção das ovelhas, né, que é um trabalho árduo, porém Deus levantou cada um para o seu propósito. Aos presbíteros, o termo ancião, né, presbítero e bispo são, como que eu posso dizer, são sinônimos, né, que vêm do Novo Testamento. Até mesmo os apóstolos apresentam-se às vezes como presbíteros, como ocorreu com Pedro, né, e João. Em nossa estrutura de governo, presbíteros e diáconos são cargos locais. Eles são consagrados e separados nas igrejas locais, né? Os presbíteros são auxiliares dos pastores. Eles constituem o corpo auxiliar no governo da igreja, né, sobre a presidência do pastor. Observamos os requisitos bíblicos para o exercício desse cargo tão importante, que é também chamado de cargo eclesiástico, né? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, né, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Esse texto está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Isso significa uma vida irrepreensível, um casamento exemplar, né, temperança, equilíbrio, idoneidade, sobriedade, modéstia, hospitalidade, capacidade e a habilidade para o ensino. O presbítero precisa ter habilidade para ensinar, né? Fala também o texto sobre a ausência de vícios, né, e um comportamento de um marido não espancador, nem com a esposa, nem com os filhos, né, nem com ninguém, mas moderado e inimigo de contendas. Isso é muito importante. As recomendações bíblicas, né, que Paulo fala aos Timóteos sobre o presbítero. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, fala também, né, sobre as qualificações, né, do bom testemunho familiar, que governe bem a sua casa. E que não seja novo na fé, não neófito. Não neófito é não novo na fé,
que estão consagrando aí de qualquer jeito, e que Deus nos orienta, nos dê sabedoria para a gente poder primeiro deixar o crescimento acontecer e no momento certo ser feito o que tem que ser feito, né? Além de bom testemunho, claro, vindo dos não crentes, que não adianta os que estão em volta falar, ele é bom, ele é benção, porque tem muita gente aí que fala, a gente olha na igreja, é bonito, canta, prega, subia, chupa cana, mas o ímpio, onde ele trabalha, está falando as mazelas que ele anda fazendo lá, dando mau testemunho no trabalho, né? Então isso é muito ruim. Isso é muito importante. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7 fala, né, que ele também tenha um bom testemunho dos que estão de fora. O exercício do presbiterato, ele exige experiência espiritual, claro, convivência cristã. Não tem como você ficar de longe, né, dizendo que tem experiência. Tem que estar junto, tem que estar no meio, tem que estar orando, tem que estar participando, para que você também tenha uma vida espiritual e experiências espirituais na convivência cristã, né? Então isso é de suma importância perante os não crentes, né? Isso é muito importante. Paulo fala essas instruções na epístola de Tito. Isso é muito importante. Aos diáconos, são pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Para o exercício dessa função, é necessário ser separado oficialmente perante a igreja, né, para receber o reconhecimento público, né, da sua função no corpo de Cristo. Então, os diáconos servem em diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiro, recepcionista, na ordem do culto, na distribuição, né, da Santa Ceia. Então, as suas atividades, porém, elas não são restritas a isso, não somente isso, eles também cooperam como professores, superintendente, dirigente de escola bíblica dominical, líder de jovem, adolescente, trabalha em inúmeras áreas, né? Muitos outros trabalhos dentro da igreja, claro, desde que autorizado por seus supervisores, né? E a Bíblia fala em Atos capítulo 6, versículo 3, que eles são varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que primeiramente foram provados, né, antes de serem separados para o diaconato. O testemunho deles é de acordo com as recomendações bíblicas. Olha só, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, versículo 9, fala sobre eles: honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério ou mistério da fé e a uma pura consciência, né? E no que fala sobre a vida familiar, os diáconos são maridos de uma só mulher, que governam bem a sua casa, seus filhos, né? Isso são quando trata dos casados, né? Então os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos, sua própria casa. O trabalho deles é digno de louvor e tem o reconhecimento do dono da obra. Quem é o Senhor Jesus, né? Porque os que servirem bem como diáconos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13 diz assim, fala sobre isso, porque os que servirem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, essa é uma escada, né, que vai acontecer, eles servindo bem aonde eles foram colocados. Claro que eles não vão permanecer ali, como diz o texto mesmo de Paulo, né, ao 1 Timóteo, aos irmãos de Timóteo, capítulo 3, versículo 13, né, eles servindo bem nessa posição de diácono, eles vão adquirir para si uma boa posição e, lógico, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Claro, o pastor, o presidente, a diretoria, a igreja vai com certeza reconhecer o trabalho feito na sua posição. Os cooperadores, o termo cooperador, né, no Novo Testamento é amplo, né? E claro, ele aplica-se a qualquer cargo ou função eclesiástica, porque todos nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, né? João Marcos, também conhecido apenas como Marcos, né,
autor humano do evangelho, que leva seu próprio nome, que serviu como assistente de Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, ele é chamado de cooperador, né? Atos capítulo 13, versículo 5, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. O texto fala assim. Então os cooperadores são apresentados em nossas reuniões apropriadas da igreja, né? Não é consagrado, eles são apresentados como tal, né? E em muitos lugares eles são chamados auxiliares ou trabalhadores. Então depende de cada ministério, cada região, cada lugar, né? São convertidos a Cristo, né? Que se colocam à disposição do ministério local para atuar na obra de Deus. Claro, atendendo voluntariamente nas atividades eclesiásticas, sem estarem limitados, né, às rotinas de uma só função. Ele está livre para fazer, ele coopera na obra, ele é cooperador. E isso é muito importante quando o cooperador entende a sua função na obra de Deus. Amados, essa é a forma de governo da igreja, né? Eu falo terrenamente, claro, misturado também com o espiritual, cada um na sua função. E isso é maravilhoso. E é assim que a gente crê, né? Nós professamos e ensinamos que sim, existe hierarquia no céu, na terra e também na igreja, tá bom? Todos nós estamos sob ou debaixo de autoridade. Todos nós prestamos conta a uma autoridade, a alguém, tá bom? O próprio Jesus fez isso, e isso é importante, e essa forma de governo da igreja, ela é bíblica, né? E é assim, né, dentro dessa hierarquia que eu acabei de dizer, define, claro, quem exerce autoridade na igreja do Senhor, e é onde a gente entende a organização dentro do organismo chamado igreja. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, e faça você entender a sua importância na obra de Deus, como obreiro, como servo do Senhor. Não importa qual seja a sua posição dentro da igreja, se você é pastor, evangelista, presbítero, diácono ou cooperador. Todos nós somos obreiros de Deus, tá bom? Todos nós somos obreiros do Senhor. Depois eu vou fazer uma outra parte, porque nós precisamos falar sobre missionário. Nós temos aqui bastante missionário na igreja, mas eu vou deixar para um outro dia, para não ficar muito longo esse vídeo. Tenho certeza que vai ser muito útil para cada um, cada igreja, cada irmão, entender a sua posição na obra de Deus e também poder exercer a sua função com mais propriedade. Que Deus abençoe sua vida, continue servindo, porque você não serve a homem, servimos ao Senhor. Fica na paz, Deus te abençoe.